O som abafado dos passos no corredor de concreto gelado era a trilha sonora constante da sua nova realidade. Vitor estava encolhido em sua cela, as paredes cinzentas e úmidas espelhando o vazio que se instalara em sua alma. A ironia era cruel, quase poética. Ele sempre pensara que o lugar mais perigoso do mundo estaria em algum campo de batalha distante, ou talvez nas profundezas de uma selva inexplorada. Nunca imaginou que seria a mente humana, moldada pela dor e pela traição, o verdadeiro precipício. Um calafrio percorreu sua espinha ao recordar, com uma clareza dolorosa, o sorriso que antecedeu a punhalada, não literal, mas infinitamente mais cortante. Houve um tempo em que sua vida era uma tela pintada com os tons mais vibrantes de felicidade. Ana, sua esposa, era o sol que iluminava seus dias, e Pedro, seu melhor amigo, o irmão que a vida lhe dera. Os três formavam um triângulo inquebrável de confiança e afeto. Ele se lembrava dos piqueniques à beira do lago, das risadas que ecoavam pela casa nova, dos jantares regados a vinho e conversas intermináveis. Ana, com seus cabelos castanhos que brilhavam sob o sol e o riso fácil que preenchia qualquer ambiente. Pedro, o confidente, o ombro amigo, o cara que sempre tinha uma piada na ponta da língua para aliviar a tensão. Vitor, um homem dedicado que se desdobrava entre a empresa que construíra com suor e o lar que amava acima de tudo. Estava absorto demais em sua própria bolha de perfeição para perceber as sombras que lentamente começavam a se alongar nos cantos. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis. Um olhar trocado entre Ana e Pedro que durava um segundo a mais. Uma desculpa vaga para um atraso, uma ausência inexplicável que ele atribuía ao estresse do trabalho ou à rotina cansativa. A intuição, essa voz silenciosa que raramente erra, começou a sussurrar alertas em seu ouvido. Mas Vitor, em sua ingenuidade e fé inabalável nas pessoas que amava, a ignorou. É apenas cansaço, Vitor, ele dizia a si mesmo. Você está paranoico. A distância emocional de Ana, antes tão próxima, começou a crescer. Ele tentava reconquistá-la com pequenos gestos, jantares românticos, flores, mas sentia que ela estava cada vez mais longe, como um navio à deriva em um mar de gelo. A descoberta foi brutal, um golpe que o lançou para fora de sua realidade cuidadosamente construída. A imagem ainda queimava em sua retina. A sala de estar, a penumbra, e Ana e Pedro juntos, em um momento que não deixava margem para dúvidas. O mundo de Vitor desabou. Uma onda avassaladora de raiva, dor e incredulidade o consumiu. Pedro fugiu, covardemente, deixando-o para trás com Ana, que, com uma frieza que lhe era desconhecida, revelou que aquilo não era um erro, mas sim um plano, premeditado e executado com uma crueldade calculada. As consequências foram imediatas e devastadoras. O divórcio, a perda da casa que fora seu santuário, o afastamento doloroso dos filhos, que se viram no meio de uma tempestade que não pediram. O vazio deixado pela traição era um buraco negro em sua existência. Ele se sentia um estranho na própria vida, um espectador de sua própria ruína. A humilhação e a dor se misturavam, fermentando uma semente maligna em sua mente. Uma promessa silenciosa, mas inquebrável, começou a germinar. Com a foto rasgada de sua antiga família nas mãos trêmulas, Vitor jurou que aqueles que o destruíram pagariam. Eles pagariam caro. A promessa silenciosa de Vitor, enquanto observava a foto rasgada de sua antiga família, de que aqueles que o destruíram pagariam, se transformou em uma obsessão ardente. A dor e a humilhação foram o cadinho onde sua antiga identidade se derreteu, dando lugar a uma nova versão de si mesmo, um homem guiado por um único e implacável propósito: a vingança. A metamorfose foi lenta, mas inexorável. Vitor abandonou a vida que conhecia,
os amigos que não entendiam sua dor, o trabalho que agora lhe parecia fútil. Tudo foi sacrificado no altar de sua retribuição. Noites insones foram dedicadas à pesquisa minuciosa, ao planejamento meticuloso, à exploração das fraquezas de Ana e Pedro, cada detalhe anotado, cada oportunidade analisada com uma frieza calculista que antes lhe era estranha. Seu primeiro alvo foi Pedro. Vítor sabia que a reputação era o alicerce sobre o qual Pedro construíra sua carreira e sua imagem de homem íntegro. Usando informações confidenciais, obtidas através de contatos antigos e uma rede de influências que ele cultivara ao longo dos anos, Vítor orquestrou uma campanha discreta, mas devastadora. Relatórios falsos de má conduta, e-mails anônimos com insinuações sobre ética duvidosa, vazamento estratégico de dados financeiros que, embora não ilegais, pintavam um quadro desfavorável. O resultado foi a demissão sumária de Pedro, sua reputação manchada irremediavelmente. A notícia chegou aos ouvidos de Vítor como uma melodia sombria, e por um breve instante sentiu uma satisfação gélida. Mas o vazio permaneceu, um eco oco que nenhuma vitória parecia capaz de preencher. Pedro, sem emprego, ostracizado por seus antigos colegas, começou a descer uma espiral de desespero, afogando suas mágoas em álcool e autocomiseração. Em seguida, foi a vez de Ana. Vítor conhecia sua ambição, seu apego ao conforto e à segurança financeira. Com a mesma precisão cirúrgica, ele manipulou situações, acionou cláusulas em contratos antigos, expôs investimentos duvidosos que ela havia feito. Pequenas ações que, somadas, levaram Ana a perder bens significativos e a enfrentar dificuldades financeiras que nunca imaginara. A revelação pública de sua imagem como uma mulher manipuladora e interesseira, feita através de fofocas bem plantadas em seus círculos sociais, afastou-a de suas antigas amizades, deixando-a isolada. A visão de Ana em desgraça, fragilizada e solitária, trouxe para Vítor um misto agridoce de triunfo e amargura. Não havia o alívio que ele esperava, apenas a constatação de que a vingança era uma droga que viciava, mas não curava. Contudo, mesmo com a vingança em pleno andamento, Vítor sentia-se cada vez mais vazio e infeliz. As noites eram povoadas por pesadelos, e os dias por uma melancolia profunda. A culpa começou a surgir, uma voz persistente em sua consciência, especialmente ao pensar nos filhos. Ele os estava negligenciando, tomado por sua própria escuridão. A percepção de que a vingança não estava trazendo a paz esperada, mas sim mais dor e isolamento, era um fardo pesado. Um dia, em um parque que costumava frequentar com a família, Vítor teve um encontro inesperado. Sua filha mais nova, agora uma adolescente, estava sentada sozinha em um banco, os olhos inchados de tanto chorar. Ao vê-lo, ela não expressou alegria, mas uma raiva contida. "Você destruiu tudo", ela sussurrou, a voz embargada. "Mãe está infeliz, e você? Você se tornou um monstro." A dor nos olhos da filha foi um choque para Vítor. Um golpe que o atingiu mais fundo do que qualquer traição. Ele percebeu, com uma clareza avassaladora, o impacto de suas ações, não apenas sobre Ana e Pedro, mas sobre aqueles que ele jurara proteger. A moralidade de sua vingança, antes tão clara, agora se desfazia em uma névoa de dúvidas. Naquela mesma noite, enquanto as palavras de sua filha ainda ecoavam em sua mente, Vítor recebeu um telefonema anônimo. Uma voz distorcida, irreconhecível, proferiu palavras que mudariam completamente sua perspectiva. "Eles não te traíram por vontade própria, Vítor. Foram chantageados. Há um jogador muito maior nesse jogo." A linha ficou muda, deixando Vítor em um silêncio atordoado, com uma verdade chocante pairando no ar. A revelação chocante do telefonema anônimo reverberou na mente de Vítor, desmantelando cada certeza que ele havia construído sobre a traição. Ana e Pedro chantageados? A ideia parecia absurda,
Mas o tom da voz, a precisão da informação, plantaram uma semente de dúvida impossível de ignorar. Ele se sentiu invadido por uma onda avassaladora de choque e culpa. Todos os seus atos de vingança, cada movimento calculado para destruir a vida deles, haviam sido baseados em uma premissa falsa. Ele havia julgado mal e a percepção o atingiu como um raio. Havia um inimigo comum, um terceiro elemento astuto que orquestrou tudo, transformando-os em peões de um jogo muito maior. A busca pela verdade, antes solitária e alimentada pela raiva, agora se tornava uma jornada compartilhada. Vítor, com a mente ainda em turbilhão, procurou Ana e Pedro. A princípio, eles reagiram com desconfiança e ressentimento, mas a menção do telefonema e a possibilidade de um manipulador oculto abalaram suas defesas. A união forçada deles era frágil, construída sobre os escombros da confiança, mas a necessidade de descobrir quem os havia usado era um elo poderoso. A reconstrução da confiança foi lenta e dolorosa, um processo de desenterrar verdades, de confissões hesitantes e de perdão silencioso. Ana revelou as ameaças contra a segurança dos filhos. Pedro detalhou as chantagens sobre sua família. Ambos, sob pressão insuportável, haviam cedido. A cada peça do quebra-cabeça, Vítor sentia o peso de seus erros, mas também uma nova determinação. A investigação os levou por caminhos tortuosos, desvendando uma rede de informações e manipulações. Descobriram que o mentor por trás da chantagem era um antigo sócio de Vítor, um homem consumido pela inveja do sucesso e da felicidade alheia. Ele havia arquitetado o plano para destruir a reputação de Vítor e assumir seus projetos mais lucrativos. O confronto final foi inevitável. Vítor, Ana e Pedro, agora unidos por um propósito comum, confrontaram o verdadeiro vilão em seu escritório, expondo seus crimes com provas irrefutáveis. A cena foi carregada de tensão, culminando na prisão do sócio, que, em sua arrogância, havia subestimado a capacidade de recuperação de suas vítimas. Foi uma vitória amarga, mas com um senso de justiça restaurada. As consequências da redenção se manifestaram de formas inesperadas. Vítor não retornou para Ana como cônjuge. A ponte havia sido queimada, mas o perdão floresceu. Ele a perdoou verdadeiramente, compreendendo as circunstâncias que a levaram a agir daquela forma. Mais importante, ele buscou a reconciliação com os filhos, explicando-lhes a complexidade da situação, pedindo perdão por sua própria cegueira e pelos danos causados pela sua vingança. Pedro, embora perdoado, decidiu seguir um novo caminho, longe da antiga vida, buscando recomeçar em outro lugar. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que as escolhas têm consequências e que a honestidade, mesmo dolorosa, era o único caminho. Vítor, agora transformado, encontrou a paz na superação de sua própria escuridão e na reconstrução de si mesmo. Ele refletiu que o lugar mais perigoso não era a traição externa, mas a raiva e o ódio que podem consumir a alma, transformando a vítima em algo tão destrutivo quanto o agressor. A importância do perdão, da compaixão e da busca pela verdade se tornaram os pilares de sua nova existência. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não estava em destruir seus inimigos, mas em encontrar a redenção dentro de si. Observando o pôr do sol de uma janela, a mente de Vítor estava em paz. Escreveu uma carta para seus filhos, explicando tudo o que havia acontecido, expressando seu amor incondicional e a esperança de um futuro de perdão e união. Ele sabia que a estrada para a cura seria longa, mas estava pronto para percorrê-la, com a certeza de que a maior força reside na capacidade de perdoar, a si mesmo e aos outros.